Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou Nicolas Toigo e esse é o Fluxo Talk 01. Nosso convidado de hoje é o professor e neurocirurgião Marcelo Roxo, aqui de Caxias do Sul. E hoje a gente vai discutir um pouco sobre cérebro, sobre hábitos, sobre performance, sobre umas coisas meio malucas aí, que eu garanto que você que está em casa vai gostar bastante. Marcelo, seja bem-vindo aí ao meu Fluxo. É um prazer te receber. Obrigado, Nicolas e meu Fluxo, pelo convite. Eu tenho certeza que a gente vai ter um ótimo bate-papo aí com vários assuntos interessantes para toda a audiência aí entender um pouquinho mais sobre o cérebro na prática, como a gente pode hackear o nosso cérebro, se é que a gente pode, e algumas perspectivas aí futuras meio malucas, mas que são muito interessantes. Marcelo, pra gente começar, conta um pouquinho da tua história aí, cara. O que te trouxe até aqui? Quais são as tuas motivações? Pro pessoal que tá em casa te conhecer também. Beleza, Nicolas, obrigado pelo convite, a ti, a meu Fluxo. E falando um pouquinho de mim, então, na verdade eu não tenho nenhum médico na minha família e eu sempre, desde pequeno, me interessei por medicina. Por algum motivo eu gostei desde que eu tive aula de ciências na escola e sempre pensei, fiquei com aquela sementinha germinando. E nunca pensei em fazer outra coisa senão medicina. Eu demorei um pouquinho para entrar, demorei 1 ano e meio para entrar no vestibular. A gente pode falar um pouco mais depois sobre isso. Isso faz parte, inclusive, da trajetória que eu explorei para estar aqui hoje. Mas eu sempre sempre pensei em fazer e nunca me imaginei fazendo outra coisa que não medicina. E logo que eu entrei na faculdade de medicina, que eu fui aprovado em 2003, eu me deparei com as aulas de neuroanatomia, que os estudantes geralmente temiam aquelas aulas, são aulas complexas e um pouco difíceis, né? E aquilo me encantou de alguma maneira desde o início. De forma que eu fui monitor no semestre seguinte de neuroanatomia, sempre gostei de fisiologia, neurofisiologia, fui monitor e eu sempre me envolvi juntamente com a faculdade com o ensino. Eu adorava explicar e essa parte de neuro que despertava tanto interesse e que despertava tanto receio dos outros estudantes, eu gostava de traduzir aquilo, de tornar aquilo um pouco mais fácil, porque de alguma maneira aquilo me atraía bastante e eu sempre gostei e sempre entendi de uma maneira um pouco mais fácil. Me envolvi com pesquisa desde o início da minha faculdade, da minha formação, também na neurociência, e de forma que eu não podia deixar de fazer, não podia fazer outra coisa que não alguma área correlata. E aí quando eu concluí a faculdade, eu fui para a neurocirurgia. Prestei prova, entrei no serviço mais conceituado de neurocirurgia do Rio Grande do Sul, que é o Hospital São José, na Santa Casa de Porto Alegre, e fiz mais 5 anos lá, então, de neurocirurgia. E desses 5 anos, foi uma verdadeira imersão nos estudos do cérebro, né? Não só na parte prática e mecânica do cérebro, como também no funcionamento, né? No estudo das estruturas, da neurociência, que sempre me atraiu muito, fiz cursos, fiz formação complementar. Depois de terminar essa formação em neurocirurgia, nesses 11 anos aí de medicina, mais residência médica, praticamente todos eles dedicados especialmente ao estudo e ao entendimento do cérebro, eu voltei a Caxias, que é a minha cidade natal, que a minha família reside, e ex-professores meus e agora colegas me convidaram para trabalhar junto, num grupo de neurocirurgia, e eu já entrei na faculdade como professor na neurologia e na neurocirurgia da Universidade de Caxias do Sul. E desde que eu entrei na UX, algo me chamou muita atenção. Os alunos, posso ir falando tudo isso aí, né? Os alunos, eles tinham as mesmas dificuldades pelas quais eu passei 20 anos antes. Eu via neles e eu percebia que eles tinham aquelas angústias, aquelas deficiências de aprendizado. E aí eu comecei a ir para um lado muito do aprendizado acelerado, da neurociência da educação, né? De como a gente consegue aprender, memorizar, não esquecer as coisas. E eu comecei a estudar, me dedicar muito a isso, de 2015, 2016 em diante. Eu li bastante e a minha ideia era de fazer uma aula, para dar essa aula para os meus alunos, para ensinar eles a como estudar melhor. E essa uma aula, na verdade, virou horas e horas de cursos e de mentorias e eu acabei fazendo uma formação, uma verdadeira formação nisso. Então hoje isso é o que me encanta verdadeiramente, além da neurocirurgia, é a neurociência da educação, né? A neuroaprendizagem, como a gente pode chamar. Neuroaprendizagem. Eu sempre tive uma curiosidade sobre isso, que o cérebro fica dentro dessa caixa de osso, né? Que é o nosso crânio. Qual que é a textura do cérebro? É uma gelatina, como as pessoas falam? É muito parecido. O cérebro ele tem uma consistência gelatinosa, ele é uma substância amolecida, né? Muito frágil. E ao mesmo tempo que ele é muito frágil do ponto de vista físico,
ele é extremamente forte e complexo do ponto de vista estrutural. Mas ele, sim, em consistência, ele parece uma gelatina, um pouquinho mais firme, talvez, que uma gelatina, uma esponja. Difícil, né? E eu vou te fazer alguma pergunta meio de leigo mesmo, mas neurônios tem no cérebro todo ou tem alguma região que tem neurônios e outras que não tem neurônio? Como é que é isso? Isso é uma coisa bem interessante, até eu quero comentar, ampliar um pouquinho a tua pergunta. Os neurônios, eles não são as células mais abundantes do cérebro. A gente tem uma outra célula, ou um conjunto de células chamadas de células da glia, a neuróglia ou neuroglia, que são 4 tipos de células. Elas são muito mais abundantes que os neurônios e elas têm a função de sustentação. O neurônio é a célula mais complexa do cérebro e ele se localiza na chamada substância cinzenta, né? A massa cinzenta é a parte mais externa do cérebro. Então ali estão os neurônios. Inclusive, o cérebro ele tem aquelas reentrâncias, né? A gente chama, parece um monte de minhoquinha, a gente chama de circunvoluções ou sulcos, porque não caberia todos os neurônios se ele fosse liso. Sabia que se a gente esticar toda a superfície cerebral, ela cobre mais ou menos uma quadra de tênis. É enorme, enorme. Porque tem uma quantidade de neurônios absurdamente grande, embora não sejam as células mais abundantes. Tem outras ilhas de neurônios chamadas de núcleos ou gânglios, que ficam mais profundos, mas a maior parte dos neurônios está na superfície. E a substância branca, a massa branca, a substância branca, é o sustento do cérebro, que são as células da glia, que é todo o preenchimento, né? Todo o miolo, vamos dizer assim. Mas ela tem uma função, essa glia, ela tem uma função além de sustentar alguma outra função, porque ela existe em mais número que neurônio. Então, se tem 86 bilhões de neurônios, sei lá, tem umas 400, quase 400 bilhões de glia. O que ela faz além de sustentar? Tem alguma coisa ou é mais para... Tem várias outras funções, várias. Tem os astrócitos, por exemplo, que são as células mais abundantes da glia, que eles têm função principalmente de proteção para o cérebro. Tem uma coisa chamada barreira hematoencefálica. Por exemplo, se tu usa uma medicação ou se tu usa uma substância, uma droga, alguma coisa, bebida, ela tem mais dificuldade de penetrar no cérebro do que em qualquer outra região do corpo, porque o cérebro tem uma proteção natural, que é a chamada barreira hematoencefálica. Então tem algumas poucas substâncias que penetram, inclusive bactérias. O cérebro tem essa proteção. É por isso, para ele poder não ser tão suscetível a infecções, a substâncias nocivas, porque justamente o cérebro é muito mais difícil de consertar do que um músculo qualquer. Então, os astrócitos que fazem essa barreira, eles protegem o cérebro. Tem outras células, como por exemplo oligodendrócitos, que fazem a comunicação ficar muito mais rápida entre um neurônio e outro. Eles constroem o que a gente chama de bainha de mielina, né? A bainha de mielina imagina um fio de iluminação, um fio de eletricidade. Esse fio ele tem uma capa, né? A bainha de mielina é a capa do prolongamento do neurônio. E quem não tem bainha de mielina tem doenças muito graves, como esclerose múltipla, por exemplo, e a pessoa tem várias deficiências justamente por não ter esse fio condutor, assim, esse aumento de velocidade. Isso é deficiência na mielina. E os oligodendrócitos, que são células da glia, que fazem isso. Então tem várias funções. E o que faz? Tem algum alimento que se eu comer eu posso ter mais facilidade dessa bainha ser criada? Ou é algum exercício que eu faço? O que faz com que eu tenha essa bainha? Muito legal essa pergunta. Tem. Na verdade, a bainha de mielina é formada de gordura. É por isso tem um link muito interessante com algumas coisas que eu gosto muito de falar, de alimentação saudável para o cérebro, né? De alimentos saudáveis para o cérebro e de como a gente pode potencializar com base na alimentação a nossa função cerebral. Então a gente precisa de gorduras. Claro que são gorduras boas, né? São as gorduras do abacate, são as gorduras de algumas oleaginosas, menos gorduras... Agora me fugiu, acho que é monoinsaturadas, não tenho certeza. Gorduras ruins, vamos dizer assim, isso. Óleos de girassol, essas coisas. Essas gorduras ruins não são as preferíveis, mas as gorduras boas, elas são fundamentais. Tanto que o nosso corpo, tanto que existem proteínas, aminoácidos essenciais e existem gorduras essenciais, né? Lipídios essenciais, ácidos graxos essenciais. Não existem carboidratos essenciais. O carboidrato ele não é fundamental para a manutenção da vida. Mas a gordura e a proteína, sim. A proteína é constituição muscular, constituição física, constituição corporal. E a gordura, principalmente para o cérebro. E aí, principalmente para a bainha de mielina. Quando a gente não tem gordura na alimentação, praticamente não tem, quando a gente abole gordura, a gente pode ter algum tipo de dificuldade, lentidão de raciocínio, de pensamento e até mesmo algum prejuízo à formação da bainha de mielina quando na fase infantil, principalmente. Por isso que o leite materno ele é rico em gordura.
Porque precisa. Tem uma ligação, a natureza Muita, é muito sábia, né? Muita. Dentro disso, Marcelo, eu quero te fazer uma pergunta que, vamos ver se é mito ou se é verdade, que muitas pessoas acreditam que a gente usa só 10% do cérebro. Me explica aí para quem está ouvindo o que é isso aí, se é mito, se não é. Isso é uma afirmação que ninguém sabe exatamente de onde veio, né? Tem um psicólogo, um dos pais da psicologia, chamado William James, lá em 1880 e alguma coisa, ele publicou, ele escreveu uma frase dizendo que nós usamos uma pequena parte do nosso potencial cerebral, potencial mental. Talvez daí que venha essa percepção de que a gente pode usar muito pouco do que a gente poderia explorar do cérebro, né? E até se atribui a Einstein e alguns outros grandes pensadores que nós usamos uma pequena parte. Tem um seriado chamado Black Mirror, do Netflix, que ele é um seriado super bacana, eles pesquisam muito, né, para compor, para formar aqueles episódios, e é rico em pesquisa. E, inclusive, dos episódios, eles falam que a gente usa 40% do cérebro, alguma coisa nesse sentido. E tudo é mito, na verdade. Inclusive, quando a gente está dormindo, tem uma fase do sono que a gente usa praticamente 100% do cérebro. O que a gente não faz, às vezes, é usar 100% de maneira consciente, e a gente não consegue usar 100% de maneira otimizada. Mas o nosso cérebro não existe nenhuma área que seja silenciosa ou desconhecida. Todo ele é utilizado, se não em todos os momentos, em alguns momentos. E várias áreas interagem. É bonito ver os exames funcionais do cérebro, que a gente vê isso em tempo real, né? Fica piscando, iluminando, e todo o cérebro iluminado. É muito bacana. Olha só que legal. Então, se a gente usa 100% do cérebro, mas não utiliza da forma correta, então, porque a inteligência para muitas pessoas parece, o cara nasceu com o dom de ser inteligente. Mas acho que isso é um mito também, né? Eu posso treinar meu cérebro, assim como eu tenho um músculo, que se eu treinar ele se desenvolve, cresce. O cérebro, ele não é um músculo, né? Ele é um tecido, falou para mim. Mas tem formas de eu estimular o cérebro para eu conseguir ficar mais inteligente. Tem algumas boas práticas aí, tanto de alimentação quanto de hábitos diários, que quem está em casa já pode começar a aplicar na rotina do dia a dia para exercitar esse grande órgão aí que é o cérebro. A gente não aprende, quando a gente começa na escola, começa a nossa vida escolar, pequenininho ainda, nos são dadas algumas tarefas e a gente recebe algumas orientações e segue baile, né? A gente não fica muito preso a como estudar, como aprender. E a maioria das pessoas nunca se dá conta depois e nunca para pensar isso. Então, cada um estuda do seu jeito, de forma meio atabalhoada, meio atrapalhada, e a gente não para pensar como vamos aprender de maneira correta, tá? E claro que sim, para tudo tem um porquê e um como fazer. Quando você compra um equipamento, aí, um eletrodoméstico, tu dá uma olhada ali no manual de instruções, né? Quando tu vai começar a dirigir, tu tem que ler de que maneira tu vai usar o carro, como é que funciona a embreagem, freio de mão, direção, o que tu tem que fazer. Pelo menos um pouco tu tem que entender. Agora, para usar o cérebro, que é o equipamento mais espetacular do universo, ninguém sabe como funciona, mas sai usando. Por que a gente não se dá conta um pouco de como a gente pode fazer as coisas, como a gente pode usar melhor o cérebro? Porque a gente tem potenciais que poucas pessoas imaginam, né? A gente imagina, às vezes, muita gente pensa que não tem a sorte ou que não tem a genética de ter uma boa memória. E, na verdade, não existe ter sorte. A memória boa ou ruim significa memória bem treinada ou memória mal treinada. Não significa sorte nem genética. O cérebro ele é muito mais como um músculo do que como uma coisa desconhecida, né? Exato, a gente tem que treinar o cérebro, a gente tem que treinar das várias maneiras que são conhecidas, tá? E a gente pode sim desenvolver uma memória prodigiosa, uma memória à prova de falhas, a gente pode desenvolver um cérebro que aprende muito mais rápido, que lê e compreende mais rápido, é só conhecer o passo a passo para isso. E existe um passo a passo para isso. A leitura é uma das coisas mais importantes para exercitar o cérebro, né? Eu considero a leitura como o principal, se tu pensar numa academia, né, se tu for malhar lá na academia, tem os exercícios principais, que são dos grandes grupamentos musculares. O principal exercício para o cérebro é a leitura. E aí, deixa eu me ajeitar aqui, para desenvolver o hábito da leitura, a escola é muito boa em fazer a gente pegar ranço de leitura, a gente não querer ler. Né? Porque não gosta, né? Tem coisas que não gosta, né? Tu vai dar um Machado de Assis para alguém de 12, 13, 14 anos, não que Machado não seja gênio. Agora, é provável que esse adolescente, esse jovem, não vá pegar gosto pela leitura com base no Machado de Assis.
deixa ele começar a ler o que ele quiser. Então, assim, eu acho que uma grande dica é pegar gosto pela leitura. Mas para fazer isso, o ideal seria que os professores de literatura, de língua portuguesa, eles deixassem de ser um pouco de professores de literatura e fossem professores de leitura. Porque a melhor maneira de fazer isso é levar o teu filho, levar teu sobrinho, levar a criança, o adolescente, para uma biblioteca e dizer para escolher um livro. E aí começar a ler, dar uma lida, 2, 3 páginas. É que nem namorada, não gostou, troca. Né? Tem que testar. Mas assim, se não der certo, se não gostou do livro, troca. Ninguém tem que ler até o fim uma coisa que não gosta, porque tu não vai pegar gosto pela leitura. Então tu tem que achar o teu livro, tá? Acho que tem algo que eu faço no meu dia a dia que eu comecei a fazer não faz muito tempo, mas faz total sentido. Cara, eu preciso aprender algo novo. Vamos lá. Mentalidade. Eu pego 2 ou 3 livros dos melhores que eu encontro sobre esse assunto e eu estudo aquilo lá durante 1, 2 ou 3 meses, dependendo da profundidade que eu quero dar. Aquilo, pela minha necessidade, faz com que eu leia, com que eu estude, com que eu me desenvolva e aprenda muito mais sobre aquilo do que se não fosse um outro assunto. Então, acho que esse interesse daquilo que tu tem na vida, que está acontecendo no momento, e querer estudar para se desenvolver naquilo, ficar melhor naquilo, porque eu acho que se a gente não vê algo que vai ser de ganho para quem está tentando estudar, dificilmente tu vai se engajar naquela atividade, né? Isso aí que tu está falando é super interessante. Isso aí é o estado, na verdade, o estado emocional. A gente não consegue aprender, a gente até consegue, mas demora muito mais e é mais árduo, mais trabalhoso. Para aprender algo, uma das dicas importantes é que a gente associe um estado emocional positivo. E tu vai te engajar em algo que seja parte de um propósito maior ou que tu esteja contextualizando na tua vida, no teu momento. Se tu quiser te engajar em algo, ler, né, pegar um livro, algo que não tenha nada a ver com o teu momento, dificilmente tu vai ficar engajado e vai conseguir ir adiante. Porque o estado emocional, tanto que as nossas memórias, que têm uma base emocional, elas são consolidadas e a gente não esquece mais. Aquele cheirinho do bolo da casa da vovó quando tá chegando, né, cheiro de grama cortada. Cheiro de grama, cheiro de um perfume de alguém que tu gostou muito e às vezes tu sente de novo e imediatamente tu é remetido para aquele momento. Porque a emoção, ela gruda a memória no nosso cérebro. Quando a gente consegue contextualizar e dar um contexto emocional, associar um estado emocional ao nosso aprendizado, a gente não esquece mais. Tanto bom, esse estado pode ser positivo ou negativo, né? Pode, mas as memórias negativas, elas também ficam guardadas, mas elas nos geram reações físicas de aversão. E aí não é o ideal a gente conseguir associar uma memória negativa para um aprendizado. O melhor é memórias positivas, né? E só outra coisa legal de leitura que eu acho que é bacana, o que eu acho interessante, a minha dica, inclusive, para começar a se tornar um grande leitor, né, para uma criança, geralmente um jovem, assim, começar a se tornar leitor, é achar o livro que gosta. Ninguém é obrigado a gostar do mesmo tipo de livro. Então, essas listas de leituras obrigatórias, elas não são boas para fazer as pessoas começarem a gostar de leitura. Né? Elas são boas para fazer as pessoas aprenderem a obedecer, mas não a gostar de leitura. Então, assim, a melhor coisa é pegar um livro, ler e largar se não gostou. E vai trocando, se é ficção, se é um livro de um esporte, não importa. Porque dali, se a pessoa gostar daquele livro, ela pega e abre o livro e começa a ler e dá aquele suspiro e não consegue mais parar. Aí a pessoa está fisgada e está ralada, não para mais de ler nunca mais. Sim. Mas tem que dar esse insight, assim, né? Tem 3 coisas que acontece isso na vida, eu acho, né? Que é chocolate, sexo e leitura. Não nessa mesma ordem, mas quando tu é fisgado assim pela leitura e tu te apaixona pela leitura, dali para frente a chance de tu te tornar um grande leitor é muito maior. E aí, independente, isso que é legal, independente do estado emocional, tu vai te tornar um leitor pragmático. Tu vai ter isso como hábito, porque tu vai abrir as portas da leitura com algo que tu gostou muito. E dali para frente é muito mais fácil tu ser fisgado pelo hábito de leitura do que tu começar a ler A Moreninha, né? Memórias de um Sargento de Milícias com 15 anos, aí ninguém merece. Tem várias categorias de livros, né? Livros que ensinam how to, né? Como fazer tal coisa. Eu acho que dependendo do estágio é legal, mas os livros que eu mais lembro até hoje que eu li são livros de histórias, de biografias. Tem um que eu li, chamado Perdidos em Shangri-La, que conta a história real de um avião que estava sobrevoando Papua Nova Guiné durante a Segunda Guerra. Esse avião teve uma pane em cima da ilha e os caras caíram lá. Alguns tripulantes morreram
e outros sobreviveram, mas aquela história conta, passa tanta emoção e tanta, parece que tu tá junto com os caras no meio do mato, depois a tribo acha os caras, eles viram amigo da tribo, tem uma série de coisas. Eu lembro de vários detalhes do livro porque ele me levava para aquele momento, sabe? Disse, porra, cara, que massa. E eu li vários nesse sentido, de autobiografias de músicos, de empresários, caras da guerra, que eu acho muito legal também. Eu sempre gostei muito dessa coisa. Eu acho que meu avô, ele foi cabo na Segunda Guerra, ele tá ainda vivo, se você ver, ele tá com 101 anos aí. Mas ele me conta histórias desde que eu era criança, então foi um assunto que, quando eu estava na escola, no terceiro ano, eu lembro até hoje, todo mundo da minha turma ia muito mal em história. E eu era o único que ia bem, porque o professor trazia muita coisa da Segunda Guerra, e eu, desde criança, meu avô ia me contando da história e aquilo ia me despertando muita curiosidade. Então eu li naturalmente e assistia documentário naturalmente sobre isso. Então eu sabia de datas, sabia do que tinha acontecido, do porquê, e foi uma coisa que teve essa âncora emocional que me despertou, que me trouxe para aquilo, e é um assunto que eu tenho facilidade e que eu gosto de ver, né? Acho que esse é um dos pontos. Não começar a estudar ou ler algo que é maçante, é chato demais, não vai ter continuidade. Então, como tu disse, né? Tá lendo alguma coisa, tá ruim, fecha o livro e vai fazer outra coisa que ganha. Exatamente. E olha que legal, que bacana essa história. Primeiro, parabéns. E olha que legal desconstruir um pouco isso, né? Provavelmente foi isso. Por que tu te apaixonou tanto? Por que tu te interessou pelo assunto? Porque tinha um contexto emocional próximo de ti que fazia todo sentido. Então, por isso que tu te interessou, que tu foi atrás, tu leu, tu te tornou bom naquilo. Isso é outra coisa bacana, assim, no que a gente fica bom, no que a gente tem interesse, a gente fica bom. E no que a gente fica bom, depois a gente cada vez tem mais interesse em seguir estudando e seguir aprendendo aquilo. Então isso é um ciclo virtuoso, não é um ciclo vicioso. Diferente, por exemplo, dos alunos que... O mais comum é não gostar de matemática, né? O cara não gosta lá de matemática, o camarada vai lá, não gosta, não estuda, procrastina, e ele acaba jogando cada vez mais para frente. E ele chega na hora de entregar o trabalho, fazer a prova, ele nunca tem tempo de estudar de forma certa, então ele nunca vai aprender aquilo. E cada vez ele vai ser pior naquilo. Então ele diz que ele é uma pessoa que não aprendeu, que não sabe matemática, mas ele não sabe porque ele procrastinou. Eu acho que esse é um dos problemas até do sistema educacional, né? Nada contra, nem a favor, mas são coisas que tu vai vendo durante a vida, que todo mundo tem que ficar dentro da mesma caixa e aprender as mesmas coisas. Então, pô, talvez tenha um cara que é artista desde criança, é genial em pintar, sei lá. Só que o cara tá lá aprendendo matemática, que para ele não faz sentido nenhum. Ou o contrário também, tem uma criança que é prodígio em números, mas ela tá, sei lá, numa aula que ela não se identifica, que ela não gosta, não vai desenvolver o melhor potencial dela, né? Acho que muito do ensino está mudando também em virtude disso, que algumas linhas de ensino, algumas coisas estão entrando numa linha de ter esse lado mais humano, de ver onde que tu é bom e desenvolver mais aquilo, porque os caras que são bons, eles não são geralmente bons em tudo. Eles são muito bons em algo que compensa todas as deficiências, né? Então, acho que vai muito com essa questão do ensino, da leitura, quer começar, quer se desenvolver, cara, escolhe um assunto que tu acha legal e começa naquilo ali, sabe? Acho que é um passo por vez também. Não o cara tem uma coisa, nossa, para ser inteligente eu tenho que estudar anatomia cerebral. Na real, não precisa ser, né? Tem vários tipos de inteligência. Mas acho que é em cima de um assunto que tu tem mais facilidade, mais interesse, aquilo vai te desenvolver muito mais rápido. O tubarão, ele é gênio naquilo que ele faz, mas se tu mandar ele subir uma árvore, ele vai ser considerado um idiota, né? Então, obviamente, nós somos pessoas com nuances, com diferenças e com aptidões totalmente diferentes, e ainda bem, imagina se todo mundo fosse igual. Agora, o nosso sistema de ensino, se tu pensar assim, a tecnologia aumentou de forma exponencial, mudou tudo. Nos últimos, não precisa nem botar 50 anos, põe nos últimos 20, 30 anos, tá? Tecnologia, transportes, comunicações. Agora, o ensino, ele está praticamente igual, ele é massificado. E aí, qual é o problema disso aí? São vários problemas. Primeiro que a gente não consegue abarcar aí todas as aptidões de pessoas tão diferentes nas suas naturezas e não consegue permitir que as pessoas desenvolvam as suas aptidões, as suas habilidades. Se um aluno está na escola, ou faz vestibular, ou vai entrar, faz Enem, entra numa graduação, enfim, ele tem que ter um conjunto de conhecimentos, muitas vezes que não é aquilo que ele quer ou que ele precisa, mas ele precisa ter um conjunto X, porque é um conjunto pré-determinado, para que ele possa seguir um caminho, se ele for pensar do ponto de vista acadêmico, né? Porque grandes gênios aí
eu fiz formação acadêmica, eu defendo, acho que é importante, mas grandes gênios da humanidade que não fizeram, né? Steve Jobs, Elon Musk, Bill Gates, eles não se formaram numa universidade, justamente porque o que se diz é que o ensino universitário, muitas vezes ele é bom em calar a criatividade, né? E em desenvolver pessoas pragmáticas, mas diminuir um pouco a criatividade, deixá-la silenciosa. Por isso que a gente tem que modernizar um pouco mais, para permitir que a criatividade aflore e que se desenvolva. Isso até tem um assunto que eu tinha colocado por último, mas como tá no fluxo, né? Tem uma questão aqui que até o Steve Jobs e o Einstein, quando eles estavam na escola ainda, eles eram considerados alunos medianos, no melhor dos casos. Como é que esses caras saíram de ser um mediano para ser algo, uma pessoa venerada no mundo todo, né? São personalidades que realmente eles fizeram coisas que mudou o mundo, né? Mudaram. E o que tu acha que pode ter acontecido nesse meio do caminho de sair um cara talvez desmotivado ou vida porcaria e tal, e ser um cara que fez coisas incríveis aí? Eu acho que tem um pouco de erro de percepção da nossa parte quando a gente pensa na biografia desses grandes gênios. Na dispersão deles, nessa genialidade, eles tinham um hiperfoco, eu acho. Então eles não podiam ficar muito tempo num ambiente que obrigasse eles a estudar coisas que eles não queriam, ou que eles sabiam que não ia ser fundamental para o que eles iam fazer, para que eles pudessem focar totalmente naquilo que eles precisavam. O Einstein, por exemplo, ele tinha deficiências em matemática. A esposa dele ajudava ele nos cálculos às vezes. Ele sabia física, ele era muito bom em se imaginar, ele se imaginava na cena. Para propor a teoria da relatividade, ele se imaginava na cena e passando numa velocidade, o tempo passando em outra. É uma loucura isso. Mas ele tinha deficiências. O português dele era horrível. Português não, né? O alemão dele era horrível. Exceto o português lá, isso é uma merda, né? Daí sim, né? Boa. Essa foi boa. Mas... Tu tá certo? Foi tal, né? Não, essa aí foi... Eu tô tão concentrado no raciocínio aqui que eu fui reto, né? Dei de cara no muro aí. Mas olha aqui, ó. O Steve Jobs, aquele discurso dele em Stanford em 2005, eu já revi, acho que trocentas vezes, acho que todo mundo já ouviu, senão tem que ouvir, porque tem que ouvir aquilo, é fantástico. Ele explica de que maneira a saída dele da universidade, precoce, mas algumas aulas pontuais que ele frequentou e de que maneira ele construiu a trajetória dele, como isso foi importante para ele ser quem ele era. Desde a tipografia dos primeiros documentos de texto que tinha lá, o Mac lá no início, em 84, acho que era, e como diz ele que o Windows copiou, né, e segundo ele, se ele não tivesse fugido da universidade e frequentado aulas de caligrafia, nós não teríamos hoje as tipografias modernas. Claro que ele valorizou bastante isso, mas eu acho que eles não tinham dispersão, eles tinham hiperfoco. E eles não queriam se dispersar e perder tempo no que eles sabiam, e aí sim está a genialidade. Eles já vislumbravam que lá dentro daquele ambiente acadêmico tinha muita coisa que era encheção de linguiça, que era coisa que não ia ser importante para eles chegarem onde eles queriam. E eu acho que eles abriram mão disso para poder manter o foco. Acho que tem um traço comum entre todos esses caras, eles desafiaram o senso comum, né? Porque senão se conformam com aquilo, então vou ficar bom tipo Einstein, que não era bom em matemática, mas era em física. Tá, vou ficar bom em matemática, mas aí ele deixa de desenvolver uma puta qualidade dele, algo que ele vai ser um dos melhores do mundo para ser mediano, para estar junto com a régua da maioria, né? Essa é a questão do foco, né? Tem aquele livro, A Única Coisa, do Gary Kelly, que ele diz que a gente tem que focar em uma coisa. E eu acho muito bacana esse livro em termos de foco e performance, porque se a gente não tem um foco, aquele negócio, te dar um exemplo bem atual, assim, aquele negócio de ser multitarefa, que todo mundo gosta hoje e quer ser multitarefa, né? Parece ser mais produtivo. E acha que isso vai aumentar a produtividade, quando na verdade isso te torna mais disperso, mais procrastinador e tu não produz. Tudo pela metade, né? Tudo pela metade, tudo mal feito. Faz um monte de coisa mal feita, ao invés de fazer uma bem feita, né? E esse livro ele traz essa ideia, né, de a gente ter um foco e uma coisa que a gente foque, porque tem uma coisa chamada princípio de Pareto, que diz que é aquela regra dos 80-20. Então, em tese é isso, né? Que uma coisa que a gente faz vai nos trazer 80% dos resultados que a gente tem. Né? Então, ou seja, 20% do... Esquece, é mais ou menos isso.
Acho que agora até me atrapalhei um pouco nela, mas é isso aí. Boa. Ou qualquer coisa tira, senão ficar legal. Mas acho que é isso aí, princípio de Pareto. Mas assim, se a gente não tiver um foco específico e a gente quiser se dispersar muito, não, eu consigo fazer 2, 3, 4 coisas, tu até consegue, se tu não exigir que o teu cérebro fique focado em mais de uma coisa por vez. Mas é importante a gente ter um foco, né? Tanto no momento como em contexto geral, olhando de forma global, assim, a gente tem um foco específico. Mas eu acho que isso é complicado, né, Marcelo? Por quê? A gente hoje está sendo bombardeado por um monte de coisa, né? Às vezes está dirigindo, ouvindo, sei lá, um podcast ou um Fluxo Talks, fica a dica aí, né? Mas tu tá fazendo uma atividade, mas tu tá com a cabeça prestando atenção em 3, 4 coisas. Acho que isso a longo prazo eleva muita ansiedade, eleva um monte de coisas, porque o teu cérebro tá começando a tendo que prestar atenção e absorver coisas que tu não tá colocando foco ali. Então é muito barulho, eu acho, dentro da cabeça, e acho que a mente, isso no longo prazo, a gente já tá vendo cada vez mais essa incidência de ansiedade, depressão, dessas doenças que vêm da mente, que esse aqui é o século, pelo que os estudiosos dizem que vai ser a doença da mente, né? Como que isso influencia? Faz sentido isso aqui que eu tô falando? É uma besteira. Total sentido, Nicolas. Inclusive, começa desde a infância isso. Primeira coisa, uma criança nasce, quando ela consegue ficar sentada, alguém já chega lá e dá uma tela para ela, né? Seja celular, seja um tablet, seja qualquer outra. E as crianças hoje estão muito mais frequentemente expostas a telas. E aí, assim, a criança cresce acostumada com tela, com algum barulho ambiente, que é uma TV ligada, geralmente. Cresce com uma televisão ligada, com outra tela na frente. E aí as pessoas jogam um monte de brinquedo, um monte de coisa, falam e gritam. Então aí a criança chega com 5, 6 anos e alguém manda ela ficar sentada, quieta numa sala de aula para escutar. E a criança não consegue parar. E aí dizem que a criança tem déficit de atenção e hiperatividade e querem levar para tratar a criança. Quando na verdade a gente proporcionou aquilo para a criança. E remédio não vai resolver nesse caso. Nem deve, nem deve, porque a criança é uma criança normal, só que ela está hiperestimulada por um ambiente, por um contexto, por uma sociedade que se acostumou a não descansar e a não parar, a não contemplar, a não pensar, a ser muito impulsiva, a ser muito ansiosa. Isso aumenta a ansiedade, impulsividade, aumenta os erros, julgamentos, aumenta tudo isso, né? Para o mal. Então isso é ruim desde a infância e nos adultos não para, né? Porque o adulto hoje, tudo que ele faz quando ele está dirigindo é não prestar atenção, né? É celular, é rádio, é ligação, está pensando em outra coisa. E por que tem tanto acidente? Por que tem tanto... Fora o álcool, né? Sim. Mas por que tem tanto problema, tanta multa, tanta gente errada e não consegue prestar atenção no momento? Às vezes Tá? nem vê que tá fazendo errado. Nem vê. Se eu fizer um exercício contigo, por exemplo, tá? Uma das coisas que eu mais ouço é pessoas que não conseguem gravar nomes. A pessoa acha que está com problema de memória com 35 anos de idade. E aí vai lá no consultório com a queixa de que não consegue gravar os nomes, tá? Então, presta atenção, faz um exercício seguinte, ó, fecha tua mão, põe no teu queixo, isso, viu? Quase errou, né? Qual é o problema hoje, tá? O problema é que a gente não está no momento. Tu quase foi, mas tu não embarcou, porque olha aqui, ó, 80% das pessoas erram esse exercíciozinho, porque a pessoa não presta atenção, não escuta. E aí a pessoa vai dizer assim, eu não lembro do nome do fulano, não lembro do nome daquela pessoa. Sim, não lembro porque não ouviu, porque não estava ali no momento, porque não prestou atenção, entendeu? Às vezes nem ouviu direito o nome, mas não perguntou de novo como é que era o nome da pessoa. Deixa, vai adiante na conversa, porque está olhando para outra pessoa, está pensando em outra coisa que tem que fazer e está deixando passar aquela conversa meio despercebida, despretensiosa. E essa dificuldade de prestar atenção, de estar no momento, é uma das coisas que mais atrapalha a nossa memória e que mais nos gera ansiedade. Dois erros. Até acho que um dos pontos que é legal que tu comentou, déficit de atenção não é falta de atenção. Acho que é muita atenção em tudo que está acontecendo, então tu não consegue focar. Eu acho que é um mito que tem, né? Exatamente, déficit de atenção exatamente. Não é déficit. A pessoa tem facilidade de se dispersar, porque ela fica focada em tudo. Exatamente. E não desfocada, ela fica focada em tudo. Tem alguém que passa lá no final do corredor, tem alguém que chama ela, alguém que telefonou, tem uma coisa que ela lembrou, e ela foca em tudo isso. E aí, obviamente, ao mesmo tempo, ela não consegue estar focada em uma coisa. Por isso que ela se perde tanto, tem dificuldade de retenção de conhecimento, de aprendizado, tem dificuldade na escola. É aquela criança que levanta e não para, e que pendura nas cortinas e não para quieta. Só que essa criança vai ser um adulto disperso e ansioso. E tem muito adulto hoje que tem esse problema e nem sabe.
Tem alguns sintomas aí que quem tem em casa pode se identificar, talvez, de ser um adulto que está com esse problema e não sabe? O déficit de atenção, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é um distúrbio de neurotransmissores, ele é um problema, né, neurológico, na verdade. E aí, para a pessoa saber se ela tem isso ou não, aquela pessoa que é muito dispersa, que não consegue ficar parada há muito tempo, não fica assim, inquieta, não consegue ver um filme até o fim, tem que levantar várias vezes, ou que não consegue ler um livro, né, e aí é um pouco sutil para diferenciar, às vezes, a pessoa que é ansiosa da pessoa que está hiperestimulada, né, para a pessoa que tem o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E muitas vezes é necessário, na verdade é necessário fazer um diagnóstico, isso é um diagnóstico clínico. Então o ideal para a pessoa que tem essa dificuldade que é uma pessoa que se dispersa com facilidade e é uma pessoa que não consegue ficar numa atividade por muito tempo, é que ela faça uma avaliação neurológica, né? Fazer uma consulta para saber se ela tem ou não. Acho que é muito do dia a dia da pessoa se auto-observar, né? Se ela vê que está sempre impaciente, tem que fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, acho que é bom procurar ajuda, porque isso no longo prazo vai acabar matando a pessoa, né? Com certeza. E outra coisa, uma coisa interessante, não existe déficit de atenção e hiperatividade que não tenha começado antes dos 12 anos de idade. Isso é uma dica interessante. Então, se a pessoa... Esses dias alguém me perguntou, a pessoa lá com seus 50, 60 anos, que começou a perceber que estava muito dispersa, não conseguia, se podia ser TDAH. Eu disse, não, se a pessoa começou agora, não. Ele necessariamente tem que começar antes dos 12 anos. Se começou depois, a pessoa começou a perceber isso na vida adulta, não é TDAH, é alguma outra coisa. Pode ser ansiedade, geralmente que a ansiedade generalizada é extremamente comum. Mas esse diagnóstico é um diagnóstico da infância que muitas vezes se perpetua na fase de vida adulta. Qual que é o impacto? Eu acho que hoje essa disputa pela atenção é muito grande, né? Muita tela, estilo Black Mirror, né? Ela vai é o computador, ou a televisão, é o celular, é o tablet. Qual que é o impacto da rede social, do excesso de exposição a telas na vida das pessoas? Como é que isso impacta na memória, na aprendizagem, na concentração? Isso é central nesse problema. Na verdade, isso é o hiperestímulo, né? A pessoa, desde que ela acorda, ela está exposta a telas, a pensamentos múltiplos, ela não consegue ter uma linha de raciocínio, linha de conduta, ela fala com várias pessoas, ela ouve rádio, lê celular, dirige, e faz isso o dia inteiro, todos os dias. Então, os problemas disso, tá? Problemas não médicos, né? É perda de foco, é a pessoa que não consegue cumprir as tarefas, é a pessoa que procrastina, porque ela faz picotadas as atividades, ela faz um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, e ela é mais ou menos em tudo e não consegue ser boa em nada, não consegue concluir nada. E problemas médicos, ansiedade, depressão, insônia, obesidade, tudo isso está relacionado com essa perda de capacidade de ter uma linha de atividades, uma linha de raciocínio e uma coisa mais linear, menos dispersa e menos querendo ser multitarefa. Isso que eu chamo de multitarefa, eu acho que é um dos problemas mais centrais que a gente tem atualmente, né, na nossa sociedade, que as pessoas não conseguem ter calmar um pouquinho, acalmar o coração, ter o foco, fazer uma coisa por vez. Não, elas querem fazer tudo. Isso deixa elas mais ansiosas. Isso eu acho que tem a ver muito com a dopamina, né? Essas telas, está sempre buscando algo novo, é uma droga, né? O cérebro vai liberando dopamina no organismo e aquilo é uma sensação que tu quer mais, sempre mais, né? Isso. Uma forma de vício muito sutil, mas porra... Isso. A dopamina é um neurotransmissor, é uma substância do cérebro que está muito relacionada com comportamentos de compulsão. Vício em cigarro, vício em droga, vício em álcool, chocolate vicia também. É verdade, eu sei. E pela dopamina, é a mesma coisa. Eu sei que vicia. E a rede social é a mesma coisa. Sabia que a rede social, quando a gente abre lá a rede social, abre o Instagram, não sei se abre o Instagram e vai rolando ali para olhar as postagens. Aquilo ali nos nutre, nos supre e libera a dopamina no nosso cérebro. Então aquilo nos faz sentir um bem-estar, nos faz sentir bem. E quando a pessoa não está com o celular, ela fica pensando em quando ela vai pegar. Porque aquilo gera uma ansiedade. É o mesmo comportamento do craving em inglês, que é a fissura. A pessoa fica naquela fissura como se fosse uma droga. Mas é o celular, é o smartphone, é a rede social. Ela precisa daquilo. E quando ela pega e rola o feed, ela tem uma inundação de dopamina no cérebro. É um comportamento de vício. Está documentado já em trabalhos científicos isso. Existe o vício em rede social. Tem pessoas que foram internadas por isso já, acredite ou não. Então, isso é uma doença hoje em dia da sociedade. Claro que não estou dizendo que todo mundo que gosta de mexer, não é isso, porque todo mundo praticamente mexe e gosta de mexer.
Mas quando é excessivo, quando chega a ser patológico, existe sim a doença já documentada e é uma coisa que faz muito mal. Quando tu sai do controle e dá o controle pro celular, né? Aí acho que é aí que mora o perigo, né? Porque tu fica dependente daquilo, não acorda de madrugada, muitas pessoas têm isso, né? Acorda de madrugada para ver se tem alguma novidade. Aí de manhã a primeira coisa que faz não é nem escovar o dente, já pega o celular e já começa a ver. Cara, e fica viciado nisso o dia todo, né? Um ciclo que ele nunca termina, né? Aí tu sai do, sei lá, do Instagram vai pro TikTok, vai lá pro YouTube, sei lá. Daqui a pouco tem outras redes que a galera tá usando e tu nem sabe, A né? pessoa às vezes nem tá esperando nada específico, ela precisa pegar o celular e mexer. Senão Para ver se parece tem que tá alguma fora do notificação, mundo, né? não importa do que. Ela quer, não é o porquê, é o processo. Ela quer pegar, quer mexer e quer ver se tem. Aquilo ali já nutre o cérebro dela, mas isso é um comportamento de uma pessoa viciada. Então, é claro que isso gera cada vez mais ansiedade, isso gera dispersão nos estudos, por exemplo, a pessoa que diz que não consegue aprender, que demora para, seja um idioma, eu escuto muito isso, eu tenho dificuldade de aprender um idioma, mas é porque eu sou adulto, porque criança aprende mais fácil. Isso é desculpa para quem não consegue prestar atenção e estudar direito. É um mito também. Claro que é. Existe um quê até de um fundo de verdade, mas não é de todo verdade isso, tá? Porque o adulto também aprende de maneira muito eficiente, só que ele precisa saber usar o cérebro dele para aquilo. Só que quando ele quer estudar alguma coisa, ele deixa o celular do lado. Aí a cada 2 minutos ele dá uma olhada, ele para, ele olha a notificação, ele responde, entra na rede social. Se ele não focar durante um período, não afastar o celular, não botar no silencioso, não desligar, não tem como, se ele não ficar focado naquela atividade, que ele possa aprender alguma coisa. Aprender alguma coisa significa o nosso cérebro reconfigurar redes neurais. Um grupo de neurônios vai conversar com outros e eles vão criar novas comunicações, tá? É isso que acontece no cérebro quando a gente aprende alguma coisa. São novas comunicações entre grupos de neurônios que se criam. A gente muda fisicamente o cérebro, mas a gente não consegue induzir essa mudança se a gente não tiver 100% no momento. A gente precisa estar ali, de verdade. É que nem aquele exemplo que eu te falei de quando tu esquece o nome de alguém, porque tu não estava lá no momento. Estudar sem prestar atenção, sem ter foco, não adianta nada, é jogar tempo fora. Sim. Tem até um vídeo que tu compartilhou um tempo atrás, né, de uma imagem do cérebro de duas redes, uma caminhando em direção à outra e se encontrando, e ali elas formavam uma conexão neural, bacana, né? né? Desse vídeo até, depois se a gente encontrar, botar na referência, é muito legal porque eu nunca imaginei que isso poderia acontecer dentro do cérebro. Tipo, é muito, muito legal, que nem olhar aquelas imagens de microscópio, ver uma bactéria correndo atrás da outra, comendo a outra bactéria. Dentro do cérebro também ocorrem vários fenômenos, né, que a gente não faz nem ideia. Que a gente não imagina. A pergunta que eu recebo muito também, a gente consegue criar novos neurônios no adulto? E aí a resposta antiga era que não. Hoje em dia a gente sabe que sim em alguns locais, mas que não primariamente para o aprendizado. Eles não têm essa função primária de serem criados para que a gente aprenda algo. Mas os neurônios que nós já temos, a gente consegue estimular sim, que eles criem muitos mais prolongamentos, que eles desenvolvam muito mais sinapses e comunicações com outras redes neurais. Então assim, a gente, embora a gente tenha 86 bilhões de neurônios em média, a gente tem cerca de 100 trilhões de sinapses. E isso sim a gente consegue estimular. Cada livro que tu lê, cada coisa que tu lê nova, cada aprendizado, cada desafio que tu faz, a atividade física é fundamental para isso, tu vai criando novas redes neurais. E a gente muda, sim, fisicamente e estruturalmente o nosso cérebro, estudando e aprendendo. É legal, né? Quando começa uma atividade física, por exemplo, sei lá, começa a jogar futevôlei. É um esporte que até então nunca jogou. A primeira vez que tu vai jogar, com certeza não vai ser a melhor que tu pode performar, mas com o tempo e com a prática daquilo, tu vai conseguindo ler muito mais a forma como a bola vem, como que tu ergue ela, como que tu recebe, como que tu ataca. Isso são conexões que vão formando dentro do teu cérebro e ele vai conseguindo antecipar algumas coisas muitas vezes, né? Vai conseguindo ter uma leitura muito mais acelerada de situações, e ele vai criar dentro da tua própria mente alguns cenários que aquilo ali ele vai te dar um leque, né, de opções que tu vai poder, em cima disso, ter ações. Eu acho que isso é muito legal, mas eu acho que um dos fatores principais, além da leitura que tu comentou, é essa repetição das coisas.
tanto de assuntos quanto de alguma habilidade nova, e isso vai formando, eu acho, né? Tô certo? A repetição ajuda a formar? Totalmente certo, Nicolas, porque repetir algo com geralmente com orientação é o melhor, mas mesmo que não seja isso, mas quando a gente repete alguma coisa até ficar bom naquilo, isso quer dizer que o nosso cérebro compreendeu, ele fez a leitura, né, fez a imagética cerebral, ele montou aquela imagem no cérebro e ele consegue compreender os movimentos, a sequência e a velocidade. Então isso são novos aprendizados, isso tu reconfigurou redes neurais, tu formou novos caminhos neurais e tu criou novos aprendizados, ou seja, tu formou caminhos que não existiam no teu cérebro, tu criou pontes entre redes neurais diferentes. Tem trabalhos publicados com jogadores da NBA, por exemplo, que um arremesso para eles não é que nem para nós. Se a gente pegar uma bola de basquete e for fazer um arremesso, agora é só um outro exemplo que eu trago aqui para contextualizar o mesmo assunto, a gente tem que pensar em tudo, no peso da bola, onde a gente está, tem que mirar, ficar pensando. Ele simplesmente pega na mão e arremessa, e ele vai acertar todos, tu não vai acertar talvez um. Mas por que acontece isso? Ele tem um conjunto de sequências de comunicações entre as redes neurais dele, que ele faz o que a gente chama de bloco de memória. Ele entendeu uma situação por uma dica, por um momento, que é alguém dá a bola para ele. E todo o resto já é automático, porque esse bloco de memória já é um caminho que já está bem pavimentado no cérebro dele. Enquanto para nós a gente ainda está construindo. Talvez, se você pegar e for treinar exaustivamente, muitas horas por dia, durante, talvez, sei lá, 10 anos, tu pode ficar bom a ponto de chegar pertinho do pior jogador da NBA. Mas tem que treinar muitas milhares de horas. E aí, por que a gente treinando a gente aprende? Porque o nosso cérebro vai constituir novas redes neurais. E ele vai reforçar aquelas redes, então vai ficar uma coisa automática, o teu cérebro vai entender aquilo melhor. A gente consegue mudar o nosso cérebro estruturalmente. Tem um assunto que eu até estava lembrando esses dias, que eu li um livro que é chamado Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza, que ele fala sobre, tem mais que um tipo de memória, tem um tipo de memória que é muscular. E esses dias eu fui no banco e disse, pô, mas não lembro o número da conta de cabeça, o número da senha, não lembro o que era. E aí eu disse, pô, já que eu tô aqui, eu vou tentar acessar essa conta. Só que quando eu cheguei na frente da máquina, eu digitei o número certinho. Eu não lembrava de cabeça, mas a memória muscular trouxe aquilo muito rápido, assim, para a ação que eu precisava. Acho que é uma forma até do cérebro, não sei, poupar energia para que quando eu precise exatamente daquela ação, o cérebro me dê informação. Como é que isso funciona? Até depois cita aquela questão dos caras dos jogadores de futebol aí, que acho que é um assunto interessante. É bacana. A gente tem vários tipos de memórias, né? Algumas, por exemplo, tem uma memória formada, guardada num órgão chamado cerebelo, que é aqui na nuca. Essa memória é uma memória mais automática, que nem essa que tu está comentando. Por exemplo, tu vai dirigir, na primeira vez que tu vai dirigir, tu vai tirar o carro da garagem, tu tem que pensar quando tu vai soltar a embreagem, quando tu vai acelerar, tu fica olhando no retrovisor, tu fica pensando como tu está sentado, tu pensa em 1 milhão de coisas, parece uma coisa impossível quase. E aí depois de 6 meses, tu faz aquilo sem pensar, pensando no que tu vai comprar no mercado. Né? Por quê? Porque o teu cérebro já assimilou aquela sequência de passo a passo ali e tu não precisa mais ficar consciente fazendo aquilo. Tu faz isso de maneira inconsciente. A gente tem 2 formas de pensar. 2 formas. Modo focado e modo difuso. Modo focado é quando nós estamos, né, como o nome já diz, como a gente aprende na escola, quando a gente está focado em aprender alguma coisa, em pensar em alguma coisa. Um e o outro são excludentes. Quando um está funcionando, o outro necessariamente está latente, está quietinho. Tá? Então, quando a gente está focado, nosso modo difuso não age. E quando o modo difuso está funcionando em algum assunto, em alguma atividade, tu não deve estar em modo focado. Ou seja, quando tu estuda um assunto, está com dificuldade de aprender aquilo, empacou em alguma coisa, tu larga aquilo, de repente vai dar uma caminhada, vai tomar um banho ou vai dormir um pouco. E aí quando tu volta, parece que a resposta brota na tua cabeça. Por quê? Teu modo difuso estabeleceu conexões mais à distância no teu cérebro que no modo focado tu não conseguiria. Então eles se complementam, eles se ajudam a resolver algumas questões. E as pessoas às vezes não sabem disso e querem ficar focadas em alguma coisa e quando empacam não conseguem sair daquilo. Insiste ainda mais. Né? Insiste mais ainda. E também nesses outros contextos, que nem tu falou agora, né? Tu esqueceu de uma senha. E se tu parasse um pouquinho e desse uma volta, talvez tu fosse lá, chegasse e digitasse sem pensar naquilo. Jogadores de futebol que eu te falei quando a gente estava antes de gravar,
O maior exemplo, jogadores de altíssima performance, Roberto Baggio, Zico, grandes jogadores que perderam pênaltis em momentos decisivos. Por que acontece isso? Tá? Basicamente, né? Porque eles chegam lá no momento e se eles fizessem como eles sempre fizeram, o que tornou eles geniais, né? Se eles fizessem como eles treinavam, por exemplo, chegassem lá e não ficassem pensando onde iam bater, qual força iam colocar na bola, não ficassem preocupados, provavelmente eles iriam fazer o gol. Agora eles chegam, eles ficam preocupados, pensando, eles pensam, bato lá, bate de uma maneira diferente. Eles não deixam o que o corpo deles aprendeu a fazer com base no controle cerebral, não deixam essa execução acontecer. E eles fazem diferente e batem e erram. Sai do modo instintivo, né? Eu acho que até uma das dicas que a gente estava conversando um tempo atrás, que é o The Rise of Superman, né? Um livro incrível que ele fala Steven sobre... Kotler. Ele fala sobre o estado de flow. E tem, vários exemplos do cara do surf lá, do Laird Hamilton, que ele quase morreu numa onda em Chopo, que era uma locomotiva caindo em cima dele, só que naquele momento, por ele estar tão integrado com aquilo lá e fazer algo que ele fez desde criança, o cara fez algo que conseguiu que ele saísse da onda e existe esse vídeo no YouTube, né? É um negócio que é assustador, mas ele estava tão integrado naquele momento e no flow dele, né? Deixando o ambiente, o instinto dele trazer, que ele conseguiu se sair muito bem nessa situação. Casos de pessoas escalando que perceberam segundos antes que uma parede de gelo ia cair, o cara conseguiu sobreviver, se machucou muito, né? Mas eu acho que essa é a diferença entre esse exemplo que tu deu do Zico e do Baggio, de outros grandes atletas que eram geniais, mas em momentos de alta pressão, o cara tentou fazer talvez diferente e aquilo fez com que ele tomasse uma decisão errada, de um cara que está no estado de flow, de alta percepção e conexão com o momento e ambiente, que ele fez aquilo tão natural e tão improvisado para aquele momento que ele conseguiu ter sucesso naquilo, muitas vezes até salvou a vida dele, né? Como é que isso funciona? Tem uma forma otimizada disso acontecer? Como é que o cérebro funciona nesse tipo de situação? Tu deu um insight muito bom agora, porque o estado de flow e esse estado vamos dizer assim, hiper focado e tenso, preocupado, eles são opostos. O estado de flow um cientista chamado Mihaly Csikszentmihalyi, ele tem esse nome complicado, ele faleceu agora aí há pouco tempo. E foi ele que em 1990 publicou um livro chamado Flow, Estado de Performance Ótima. Então o flow é o estado de performance máxima que a gente pode alcançar. Bom, para que ele aconteça, a gente pode deliberadamente induzir o estado de flow, mas ele só acontece em uma atividade que nós já saibamos, né, já estejamos habituados, saibamos como fazer, o que fazer e quando fazer. Então o nosso corpo está acostumado, nós já estamos acostumados, e de forma que a gente entra numa concentração total fazendo uma atividade que a gente já sabe como fazer. Então a gente entra numa performance em que ou o tempo não passa ou ele passa rápido demais. Uma dessas duas características obrigatoriamente tem que estar presente. Porque nesse momento do estado de flow, nós atingimos a nossa máxima performance e esquecemos do resto. A gente se integra à atividade, ao ambiente, e quando a gente vê, passou 3, 4 horas, ou parece que não passa o tempo, sabe? E esse é o momento em que a gente consegue dar o máximo da performance cerebral. A gente precisa estar extremamente focado, tá? Mas extremamente focado sem que pareça que aquilo seja um peso. A gente faz sem parecer que pesa nada. Por isso que o tempo parece que não passa ou que passa rápido demais. Embora nós estejamos absortos, estejamos inteiramente engolidos por aquela atividade, por aquele momento, aquilo parece fácil. Esse é o estado de flow. E muito do que fala no livro até é um estado de adrenalina, né? Se tu não tiver, por isso que muitas pessoas, isso acontece muito em esporte radical, porque ele te coloca assim num estado de hiperfoco, hipervigília, hiper tudo, porque a tua vida está em risco ali. O pessoal do base jump também, né, que pula de penhasco com aqueles wingsuits assim, vai a 250, 300 por hora, passando por desfiladeiros a centímetros, às vezes, de uma pedra que poderia cortar o cara no meio ali, né? Olha só que legal, acho que tem várias formas também de tu hackear isso. Obviamente que não é tão fácil também, né? Não é qualquer um que vai fazer um bungee jump aí para entrar em flow, que nem teve um cara que falou, que é o montanhista, ele disse, monges passam anos meditando e horas para entrar em estado de flow, que também conseguem,
Eu prefiro pular e fazer uma escalada radical que eu entre em 5 segundos num estado de flow desse. Porque é uma atividade que o cara já está totalmente envolvido e muito mais adrenérgica, né? Tem aquela descarga de adrenalina. O estado de flow também nos recompensa depois. O nosso cérebro, aquela mesma coisa da dopamina que a gente falou. Depois de fazer alguma coisa, certamente a maioria das pessoas já passou por algum momento assim, que estava fazendo alguma atividade, alguma coisa, e quando viu, o tempo passou e deu muito certo e aquilo ali parece que fluiu. Esse é o estado de flow. E isso depois é recompensador, o teu cérebro quer cada vez mais. Então, um dos cuidados que tem que ter é tentar entrar em estado de flow, tentar atingir essa performance e não conseguir repetidamente. Não viciar, né? É uma droga. Não conseguir, porque tu acaba criando uma repulsa. Então, tu tem que ir gradualmente. Tu só vai conseguir entrar em flow se tu te tornar bom em alguma coisa. Isso acontece com o tempo. Né? Então, tem que ter um período, aquelas coisas de aprender inglês em 8 semanas, por exemplo, que são promessas mágicas. Tem que ter esse cuidado, assim, nada acontece de hoje para amanhã no cérebro. O nosso cérebro ele vai reconstituindo redes neurais, a gente vai ficando mais inteligente, ele vai melhorando a sua capacidade e a gente consegue entrar em flow depois que a gente já tem uma performance, um desempenho bom, né, naquela determinada atividade. Não vai acontecer muito no início isso, então tem que ter esse cuidado para não se frustrar. Uma época que eu morei na Austrália, eu conheci alguns surfistas, uns locais lá de Sydney, e tinha gente que eles só surfavam onda grande. Se tivesse onda pequena, menos de 2 metros, eles não entravam no mar porque aquilo não chamava mais a atenção deles. Mas quando os caras faziam viagem para lugares em toda a Oceania que tinha ondas gigantescas e eles eram viciados naquele tipo de onda, porque eu acho que eles entravam num estado de flow tão grande naquele momento que aquilo era um banho de, sei lá, de hormônios dentro da cabeça e do corpo do cara que trazia ele para um estado mesmo correndo perigo de vida, né? O pessoal que surfa onda grande tem alto risco de mortalidade também, mas o cara é algo que para eles vale a pena o risco, porque eu acho que é uma sensação que é única, né? Então, eu conheci, uma galera lá que, hoje o mar tá assim, não quero, eu quero coisa grande. Aí, quando vinha aquelas tempestades que o mar ficava muito grande, assustador, aí eles fizeram os únicos que estavam na água, aí eles caras. Queriam. Mas o negócio do cérebro é assim, quando tu começa comendo chocolate, tu come um pouquinho, aí tu vai comendo mais, e lá pelas tantas tu tem que comer 2 barras de chocolate para te ficar satisfeito e o teu cérebro se saciar de dopamina. A pessoa que fuma, a pessoa que usa droga, cada vez mais ela vai consumindo, porque esse ciclo da dopamina, o cérebro vai querendo cada vez mais, e ele não se sacia depois de um determinado tempo com a mesma intensidade da atividade. E a adrenalina é uma das coisas que mais vicia. É uma substância viciante. Então, quando tu faz uma atividade que te proporciona adrenalina, aquilo ali tu parece que quer mais na hora, de novo. Só que com o tempo, esse querer mais vai sendo mais e mais e mais. É por isso que eles vão aumentando o nível de dificuldade. Até que alguns aumentam demais, né? E aí a gente não é ser humano, não é super-humano, né? Mas é mais ou menos assim, o cérebro sempre quer mais. Ele não se sacia com aquela quantidade de dopamina, ele vai querendo sempre mais. A gente tem que ter esse comedimento, né? E aí que muitos caras que são extraordinários morrem, né? Eu lembro uma vez de um documentário que eu vi tinha um montanhista, né? Pessoal de escalada normal, com equipamento, demorava 2 horas e meia para subir uma parede num lugar lá nos Estados Unidos. Esse cara, sem equipamento nenhum, só com a mão, ele subia em 20 minutos no máximo. E esse cara, começaram a admirar porque ele era, ele era parte da rocha e tem os vídeos dele na internet. Não é aquele cara que se mudou pro lado do paredão e tal, para subir mais vezes? Eu não me lembro a história dele, só que o que aconteceu? Esse cara ficou tão viciado nisso que ele foi fazer um pêndulo lá, que ele amarrava uma corda no topo de uma pedra e se jogava de lá, fazia um pêndulo e depois voltava. E ele fez isso por tanto tempo que uma hora essa corda ficou desgastada, ele foi fazer o pêndulo, a corda estourou, ele morreu. Mas ele era um cara que ele era ultra viciado em adrenalina. Ele não conseguia fazer algo normal sem arriscar a vida. Só que ele era muito bom naquilo, só que deu sorte pro azar, né? Esse cara, tu bota ele num bungee jump, ele pega no sono, né? Pega no sono. Não. Como é que pra pode, nós né? é uma descarga de adrenalina, pra ele precisa de muito mais. Né? Que eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente vem falando do excesso de telas, até recorrer a alimentos, a bebida, a droga. Sempre aquela dose ou aquele tempo em cima fazendo aquela coisa que te vicia nunca vai ser suficiente.
Vai sempre querendo mais. Esse comportamento viciante e vicioso também, ele vai sendo cada vez menos suficiente, tu vai tendo que avançar um pouquinho mais. Sim. E isso aí vai fazendo mal. Eu acho que tem uma onda na net aí que o pessoal fala do jejum de dopamina, né? Uhum. Acho que ele é muito para prevenir isso aqui, porque senão é uma conta que ela nunca tem fim, né? Sempre quer mais. Uma coisa que eu gosto sempre de falar é que a gente não deve pelo menos, né? A pessoa madura, adulta, não deve priorizar a recompensa imediata, porque uma vida fácil, ou seja, uma vida de recompensas imediatas, não é uma vida fácil. Rotinas fáceis vão tornar a tua vida difícil. Ou seja, o excesso de dopamina, o que significa o excesso de atividades prazerosas, de prazer imediato, vão te dificultar a vida a longo prazo. Ao passo que se tu tiver uma rotina um pouco mais difícil, trabalhosa, mas uma rotina mais correta e mais centrada, tu vai ter uma vida mais fácil. Boa. Pegando um link aqui, a gente entra muito na questão de hábitos, que todo mundo é criatura de hábitos, né? Qual que é a importância do sono? Eu sei que isso é um tema que daria pra gente fazer um Fluxotalk só falando sobre sono, mas dá uma palhinha aí sobre os teus estudos, sobre as evidências que tu tem sobre isso, porque é muito interessante para quem está em casa também. Para falar de sono, eu preciso falar primeiro de testículos, embora possa parecer engraçado isso. Sabe que homens que dormem 4 a 5 horas por noite têm testículos significativamente menores do que homens que dormem mais de 7 horas. Nessa mesma linha, homens que dormem pouco, que dormem menos de 6 horas por noite, eles têm níveis de testosterona de homens 10 anos mais velhos. Ou seja, a gente pode dizer que o homem envelhece cerca de 10 anos por dormir mal. E toda essa analogia, ela também é possível e ela acontece na saúde reprodutiva e sexual da mulher também. Então, toda a saúde sexual e reprodutiva, ela fica muito pior em pessoas que não dormem bem. A OMS recomenda de 7 a 9 horas de sono por noite para adultos. Certo? E a gente sabe que quem dorme menos de 6 horas por noite começa a ter consequências em todos os sistemas corporais, cardiovascular, circulatório, sexual e reprodutivo, sistema nervoso, tudo começa a ficar pior. E eu vou explicar algumas coisas aqui que são legais, né? Além dessa parte sexual e de reprodução, por exemplo, a gente sabe que precisa dormir, na neurociência, tá? A gente sabe que precisa dormir depois de estudar. Porque a gente precisa entender o assunto, precisa aprender o assunto de fato, mas a fixação do conteúdo do assunto, né, do novo aprendizado, ela se dá numa fase do sono chamada fase de sono REM, de movimentos oculares rápidos, que é a fase do sono que a gente sonha. Então essa fase dos sonhos significa um fluxo de informações absurdamente rápido, em que a gente deleta mais ou menos 90% do que viu durante o dia e que o cérebro consolida algumas poucas informações. E é por isso que a gente, se não tiver o estudo correto, ativo, a gente deleta a maior parte do que aprendeu. Mas no sono REM, que o cérebro, a gente tem quase todo o nosso cérebro ativo, a gente prepara essa informação para se tornar uma memória de longo prazo. Mas a neurociência descobriu mais recentemente que a gente não precisa dormir só depois de estudar, que a gente tem que dormir bem também antes de estudar. Porque o nosso cérebro ele é como uma esponja. Se a gente não liberar a informação que está retida ali, se a gente não fizer esse turnover, não deletar muita informação, e é por isso que o Ivan Izquierdo, um grande neurocientista que faleceu recentemente, que era uruguaio, mas que morou, desculpa, acho que era argentino agora, nem sei, que era argentino ou uruguaio, mas ele morou e trabalhou em Porto Alegre durante boa parte da vida dele, um dos maiores publicadores da neurociência. Ele falava que nós somos quem somos porque esquecemos. Esquecer é fundamental para a gente ser quem a gente é. Porque se nós não liberássemos espaço no nosso disco rígido, no nosso drive, no nosso cérebro, a gente não conseguiria utilizá-lo em alta performance e aprender novas coisas. Por isso que dormir bem não é uma capacidade, não é uma coisa que a gente deva buscar, não é uma coisa que a gente possa fazer como hábito. É uma necessidade biológica. O sono é fundamental para que nós tenhamos uma boa saúde cerebral. Quem dorme mal tem risco muito maior de ter Alzheimer no futuro, de ter uma demência. Então eu estava falando antes de dormir depois de estudar, mas dormir antes de estudar também é fundamental por isso. Para preparar, para limpar o nosso cérebro, para deixar ele pronto para absorver novos conhecimentos. É como uma esponja.
libera ela e depois enche de água de novo. Nosso cérebro também funciona assim. Durante o sono tem muito processo de limpeza do corpo, é o detox do cérebro. Né? O sono é o detox do cérebro. Durante o sono a gente libera, excreta várias moléculas que são lixo do cérebro. Quando a gente não precisa, o cérebro não precisa, ele libera, ele joga fora, e isso acontece durante o sono. Então a gente não dorme para sonhar, a gente não dorme para descansar o corpo, a gente dorme para renovar nosso cérebro. A gente produz alguns hormônios, mas acima de tudo a gente renova o nosso cérebro, a gente dá um restart no cérebro. É fundamental dormir bem. Olha que louco isso, porque teve um tempo atrás que eu tava vendo séries, acho que era Prison Break antes de dormir. E é uma série, porra, é tensa, né? Do início ao fim. Tem aquela adrenalina, pô, o que vai acontecer, o que não vai, e eu dormia muito mal. E tinha vezes que eu tinha pesadelos assim, como se eu estivesse lá dentro da série. Eu via antes de dormir, óbvio, né? E aí eu comecei a notar que aquilo estava me fazendo mal. Eu disse, pô, eu assisto isso aqui no final de semana, na tarde, ou em algum horário antes que não vai prejudicar meu sono. E antes de dormir eu comecei a ler e talvez ver vídeos também, estudar sobre alguma coisa. E eu sinto que é uma forma que está me ajudando a dormir melhor primeiro, e durante o sonho, às vezes no sonho parece que tem a mente é muito maluca, né? Mas ela traz algumas situações que tem a ver com aquilo que estudou, com aquilo que aprendeu. Às vezes está lendo, por exemplo, o livro do Rise of Superman, sonhar com alguma coisa que aconteceu, que eu acabei de ler antes de dormir, é uma forma também de fixar. Então, acho que é uma baita dica para quem está buscando otimizar estudo. Aprender algo antes de dormir, acho que é uma baita dica. Né? É o melhor. Porque o significado dos sonhos, a gente ter esse fluxo de informações que conscientemente são informações desencontradas e bizarras, significa esse fluxo rápido demais e que parece desordenado, mas não é, das informações no cérebro. Porque é nesse momento que o cérebro está consolidando uma pequena parte daquelas informações que a gente teve durante o dia e jogando fora outras. Por isso que tem esse fluxo absurdamente rápido e aparentemente desordenado de informações. Até tu comentou antes essa questão de o cérebro ter uma capacidade limitada de absorver coisas durante o dia. Pô, se eu vou dormir, antes de dormir, eu quero estudar algo, qual que é o tempo ideal de eu, antes de dormir, estudar ou ler sobre algum assunto para que eu tenha essa capacidade otimizada, que eu não faça nem de mais nem de menos, mas algo que talvez a ciência, a neurologia já comprovou. O que pode ser feito nesse sentido? É uma ótima pergunta, porque eu canso de ver e de sugerir e orientar alunos, estudantes que estudam 6, 8, 10, 12 horas por dia. E eu digo o seguinte para eles estão jogando fora grande parte da vida deles, de lazer, de contato com familiares, com amigos. O nosso cérebro tem um limite de reconfiguração de redes neurais a cada dia. Estudar alguma coisa, aprender alguma coisa nova, significa a gente reconfigurar nossas redes neurais. Estimular elas, as conexões, para que elas modifiquem, que elas se conectem com outras redes neurais e assim a gente vai criar uma nova memória. Acontece que isso é limitado, o nosso cérebro não consegue fazer isso de maneira ilimitada. Então a gente, depois de uma determinada quantidade de informações que nós retivermos em um dia, a gente precisa descansar, dormir, consolidar aquilo e trocar o dia. A gente tem o relógio biológico, o nosso ciclo circadiano, e o cérebro ele funciona conforme esse ciclo circadiano. Então, a gente não adianta estudar mais do que 4 horas por dia, eu adoro dizer isso, tá? Essa é a média para a maioria das pessoas, em torno de 4 horas diárias de estudo. Mais do que isso é tempo jogado fora. Menos do que isso pode ser bom. Se tu estudar 4 horas por dia, tu vai estar à frente de 99% das pessoas. Estudar de forma certa, né? Estudar certo. Não adianta estudar de qualquer maneira atabalhoada. O estudo tem o como fazer, né? Mas o tempo de estudo é fundamental. A gente sobe a escada da inteligência, para usar a analogia do professor Pierluigi Piazzi, a gente tem que subir degrau por degrau. Mas a gente não consegue subir mais do que um degrau por dia. Então é um degrau por dia. E a gente não adianta o que tentar. Subir um pouquinho, estudar, dormir, descansar e no outro dia fazer tudo de novo. Então é preferível estudar um pouquinho todos os dias do que estudar muito durante 1 ou 2 dias só. Eu acho que tem uma coisa que nós estávamos falando antes. O cérebro, ele pesa 1,5 kg, 1,2 kg mais ou menos. Né? 1,200 ou 1,300, é. Mas ele consome mais de 20% da energia. Acho que é de 22% de energia. Muitas pessoas, quando estão aprendendo algo novo, estão estudando alguma coisa, se sentem exaustas e não conseguem mais pensar em nada, fazer nada,
Acho que isso é legal também trazer esse assunto, porque apesar de ser um órgão pequeno e vitalmente muito importante, olha quanta energia que ele consome do corpo. Isso nos mostra a proporção e a importância desse órgão pequeno, que ele pesa aí 2, 3% do nosso peso corporal e ele consome quase 1/4 da energia do corpo. Porque é o nosso drive, é o nosso computador central. Então, se ele não funcionar bem, se a gente não descansar, se a gente não utilizá-lo de maneira adequada, nós vamos estar desperdiçando ele. E quais são os hacks que tu recomenda aí? Alguns dos teus preferidos para quem quer otimizar o cérebro? Então, tem algumas coisas super interessantes, né, Nicolas? Eu gosto de dar algumas dicas, assim, hackzinhos, eu chamo de mini hábitos, que são pequenas rotinas para a gente fazer isso diariamente. E eu gosto muito de incluir isso na rotina matinal, porque existe um chamado gráfico do nível de atenção ao longo do dia. Isso foi feito com grupos grandes de pessoas, né, de indivíduos, e se viu que, obviamente, se a pessoa dormir bem, o melhor nível de atenção é logo de manhã cedo. E depois cai um pouco o nível de atenção, e ali depois, ali no final da tarde, a gente tem um novo pico de atenção, que não é tão grande quanto o primeiro, mas por isso que muitas pessoas se sentem bem de manhã cedo e no final da tarde. Depois do meio-dia tem aquele sono, e no final da noite, quando tem um hormônio chamado melatonina, quando cai a noite, a gente naturalmente sente sono. Então tem esse gráfico, né? De manhã cedo é o melhor horário para isso. Então o que eu gosto muito de falar a respeito desses mini hábitos matinais, o primeiro deles é logo na higiene matinal, é escovar os dentes com a mão não dominante. Olha aí. Então você que é destro, por exemplo, vai usar a mão esquerda. Mas tem que ser tudo, tem que colocar o creme dental com a mão trocada, tem que pegar a escova, escovar, tentar enxaguar a boca, fazer tudo certinho com a mão trocada. Porque cada vez que você faz isso, você vai, primeiro, acostumar teu cérebro a estar no momento. Tu escova os dentes pensando em 1 milhão de coisas. Sim. Mas se tu fizer com a mão trocada, tu vai pensar naquilo. É difícil, é estranho no início. Mas faz, tenta. Isso é um mini hábito que te acostuma a estar ali no momento, estar presente, e também a desenvolver um pouco mais, a criar novas comunicações de redes neurais e a desenvolver teu cérebro. É um mini hábito que te torna mais inteligente em última análise. Uma outra coisa que é muito fácil, que é uma parte também da rotina matinal, que é muito bacana de fazer, duas coisas. Primeiro é escolher a roupa que tu vai usar de olhos fechados. Olha aí. Porque a gente usa muito pouco tato. A gente usa muito pouco. A gente está exposto a muito barulho, a muito áudio, a muita visualmente, então nem se fala. E a gente usa muito pouco o nosso sentido tátil, né? A sensibilidade. Então fecha os olhos e escolhe de olhos fechados. Deus, bom, escolheu vai dar um perigo esse negócio aí. Vai dar uma salada de fruta de cores, né? Depois tu muda. Vou dar a culpa em ti depois disso aí. Mas só treina isso, depois tu pode mudar. Mas treinar isso já é legal. E outra coisa é se vestir de olhos fechados. Fazer tudo isso de olhos fechados. Porque tu vai estimular um pouco o teu tato, teu cérebro vai estar atento e tu vai estar no momento. Mais uma coisa que vai te deixar no momento. Que a gente não está acostumado. A gente está sempre pensando depois. A gente nunca está pensando na hora. E isso é uma coisa que a gente é estimulado, parece, a fazer dessa maneira, porque o mundo é muito dinâmico, é muito rápido, e a gente está sempre atrasado, sempre correndo, sempre pensando em depois, e nunca pensa no momento. Quando, na verdade, o único momento que existe de verdade é o momento presente. E a gente nunca pensa no presente, pensa sempre no futuro. Então, fazer isso, além de estimular o teu cérebro, incluindo esses mini hábitos na rotina, tu vai conseguir te treinar para te tranquilizar mais, para estar no momento presente. Isso é muito importante. Para a longevidade, né? Tudo que a gente falou até agora, do déficit de atenção, de ansiedade e tudo mais, são coisas pequenas que tu pode aplicar no dia a dia, não custa nada. Nada. É simples, é fácil e pode trazer diversos benefícios que não só do momento presente, mas também te traz uma série de outras coisas, de diminuir a ansiedade, de te estimular a mente, ela se desenvolver de uma forma melhor, mais otimizada. Olha que bacana. A gente sabe que tem uma interação mente-corpo, mas também tem uma interação corpo-mente. Esse feedback ele é de duas mãos, não é só uma mão. Esse trabalho que foi publicado em 2022, agora há pouco, mostra o seguinte, que o uso de smartphones inibe as inspirações e expirações profundas. E isso aumenta o nível de estresse, de ansiedade e inibe os circuitos pré-frontais. Os circuitos pré-frontais dessa região anterior aqui do cérebro são circuitos que nos proporcionam as memórias de longo prazo.
Então é ali que a gente tem as memórias de longa duração, que a gente acessa memórias quando a gente precisa. E o uso do celular nos estressa mais e nos dificulta o acesso a essas memórias. E aí a saída seria ler ou estudar em telas maiores, em computadores ou até nos livros mesmo, físicos, e fazer isso deliberadamente. A cada 2, 3 minutos, fazer 2 inspirações e uma expiração profundas. Então, fazendo isso, a gente teria oxigenação cerebral e a gente teria mais facilidade de lembrar das coisas e menos estresse. Olha que legal, tudo se liga. As coisas não são separadas, né? Acho que são várias coisas que quando tu vai entendendo o porquê de cada uma, vai vendo que ela não é aleatória, né? Ela tem sempre um porquê. E o corpo responde isso de alguma forma também, né? Sem dúvida. Tem um ponto que eu acho que eu tenho dúvida e eu não sei a resposta, vou te perguntar. O cérebro, ele envelhece que nem um músculo normal? Qual que é essa questão do envelhecimento do cérebro? Isso existe, não existe? Tem como retardar? Como é que funciona isso? Isso é muito legal, né? O cérebro, ele é muito... Essa analogia do músculo, ela funciona muito bem para o cérebro. Ele é muito mais como um músculo do que qualquer outra coisa. Se a gente estimula ele um pouquinho por dia, que nem uma academia, se a gente lê, se a gente tem interação social com outras pessoas, se a gente pratica atividades físicas, se a gente come de forma saudável, adequada, se a gente dorme bem, isso são hábitos, são rotinas que vão proporcionando ao nosso cérebro uma longevidade maior. Tanto que a pessoa que, como eu já falei, se a pessoa não dorme bem, o risco de ela desenvolver doença de Alzheimer no futuro é muito maior. Tem estudos que falam em 150 vezes mais risco. É muito mais, né? Então, a questão de a gente cuidar do nosso cérebro como um músculo, ter esses mini hábitos, ter essa rotina adequada, tem muita relação e faz muito sentido. O nosso cérebro ele envelhece de forma não linear, não que nem o nosso corpo. Nosso corpo, a gente vai ficando, vai envelhecendo, vai perdendo potência muscular, capacidade respiratória, aeróbica. E o nosso cérebro, se a gente cuidar bem dele, e aí esse conjunto de atividades chama-se reserva cognitiva. Ele vai proporcionando ao cérebro, é como se fosse a reserva do tanque de combustível do carro. O cérebro vai ficando com uma capacidade ali de reserva que proporciona a ele anos extras de funcionamento em boa performance. Então ele vai envelhecendo de maneira mais lenta e gradual. Pegando um link inclusive com o envelhecimento cerebral, uma das coisas que mais nos envelhecem o nosso cérebro é dormir mal. Então a OMS colocou já a falta de sono, na verdade trabalhos... Mentira, a OMS incluiu trabalhos noturnos como potenciais carcinogênicos, ou seja, a pessoa que trabalha de noite e ela tem naturalmente uma inversão do ciclo de sono-vigília, né? Esse ciclo de dormir à noite e ficar acordado de dia, ele é um potencial causador de câncer. Outra coisa, a falta de sono, ela aumenta a inflamação sistêmica, a inflamação do nosso corpo. E isso é um fator de risco muito importante para a doença de Alzheimer. Essa inflamação, ela potencializa a expressão da proteína beta-amiloide, que é a grande causadora da doença de Alzheimer, é o depósito dessas proteínas nas regiões do cérebro chamadas de hipocampo. Então a falta de sono é crucial para tudo isso. O cérebro vai envelhecendo muito mais rápido. Como eu disse antes, o homem que dorme mal, ele tem um envelhecimento de cerca de 10 anos mais rápido. Desculpa. O homem que dorme mal, ele tem deixa eu pegar a palavra só. O homem que tem privação de sono constante, que ele dorme mal, ele é, em média, 10 anos mais velho do ponto de vista biológico do que o homem que dorme bem. A mulher também acontece isso, tudo isso, essas analogias são válidas. E só por último, para entender como o sono ele é importante não só para o envelhecimento do cérebro, né, mas para o nosso corpo todo. Tem um experimento feito todos os anos em 70 países do mundo com 1,6 bilhão de pessoas, chamado horário de verão. Tá? E esse experimento, olha só que legal, tá? Legal e preocupante. No dia do início do horário de verão, que a gente adianta 1 hora do relógio, a gente perde 1 hora do sono. No dia seguinte, nesses 70 países, o índice de infarto do miocárdio é de 24% maior do que nos outros dias do ano. E quando a gente termina o horário de verão, que a gente ganha 1 hora de sono, que é a noite mais longa do ano, no dia seguinte diminui 21% o índice de infarto do miocárdio, de ataque do coração.
Então, olha, um dia em que a gente perde ou ganha 1 hora de sono. Olha a importância do sono para a nossa vida, tá? Os grandes empreendedores do Vale do Silício, uma vez eles se vangloriavam por dormir pouco e por serem pessoas produtivas. E depois foram morrendo e foram ficando doentes. E eles viram que isso não era o futuro, não era o caminho. E hoje os grandes empreendedores, Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, todos eles dormem bem e se vangloriam por isso. Então o sono, ele se tornou algo como tem que ser, algo necessário na nossa rotina. Ele não é um supérfluo, ele é uma necessidade biológica. Acho que entra muito nessa questão que tu comentou anteriormente, né? Do que acontece com o cérebro durante o sono. Se tu não tem todos os ciclos, o cérebro vai carregando demais o HD, que chega uma hora que dá aquela mensagenzinha no celular, né? Armazenamento cheio, não consigo mais trabalhar. O cérebro, ele dá mesmo sinal, mas ele pode dar até no ataque cardíaco, né? Como tu mesmo comentou. Então não é brincadeira isso. Não, sabia que a gente pode morrer de falta de sono? Tem experimentos feitos com macacos, obviamente, não com pessoas, que a privação de sono, a partir de 6 a 7 dias, obviamente isso é extremo, eles morriam no experimento. E tu só consegue manter alguém acordado por tanto tempo com choque. Então no experimento eram dados choques quando os animais iam adormecer. Obviamente toda a questão bioética, né, isso nem entro nesse detalhe, tá? Isso são experimentos antigos, mas se sabe que a privação de sono pode levar à morte. Então, o sono, ele é uma necessidade biológica da gente. Por isso que a gente tem que preconizar um sono de qualidade. Então, assim, dicas para a gente dormir bem. Tá? A primeira delas é regularidade. Ir deitar sempre no mesmo horário e acordar sempre no mesmo horário. Inclusive final de semana. Não importa se é fim de semana ou feriado. Sempre no mesmo horário. Para o teu corpo, ele não sabe se é domingo, se é sábado ou se é terça-feira. É dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Isso é a maior dica de todas. É essa regularidade que vai mostrar para o teu cérebro que ele vai adormecer, que teu corpo vai descansar. Na hora de acordar, ele vai começar a acordar disposto, vai acordar sozinho já. Então, a regularidade é a maior das dicas, tá? E a segunda dica é que, para dormir bem, a gente precisa estar numa temperatura mais fria do quarto. Isso é biológico também. A temperatura ideal é entre 18 e 20 graus Celsius, tá? É até um pouco frio, mas a gente adormece melhor e a nossa qualidade de sono é melhor nessa temperatura, sabe? Por isso que a gente dorme mal quando é muito calor, a gente fica inquieto, e no frio a gente se aconchega e tal, dorme bem, e são as duas dicas que eu queria dar. Regularidade e manter o quarto totalmente escuro em primeiro lugar, porque o mínimo de luz que tenha no quarto é capaz de estimular o nosso nervo óptico, que é o nervo da visão, e ele vai mostrando para o cérebro que está na hora de acordar. Sim. Então isso não é bom também. Mesmo que tu esteja de olho fechado, né? Acho que isso mesmo que tu esteja, porque a luz ela passa pela pálpebra. Então é dormir com escuridão total, temperatura mais fria e sempre no mesmo horário. Essas são as dicas para a gente poder dormir melhor e aproveitar melhor esse benefício do sono. Antes, eu quero resgatar um assunto. Tu comentou das grandes mentes aí, o Jobs, do próprio Elon Musk agora, ele está com um projeto maluco, né, chamado Neuralink, que eles vão implantar um chip na cabeça das pessoas. Fala um pouco sobre isso, a gente até estava trocando uma ideia sobre por que isso é bom, até onde se sabe, e até onde a ciência ainda vai levar muito tempo para evoluir, porque é algo que parece que, a gente vai implantar um chip, vai virar um ciborgue, onde a gente vai ter qualquer informação a qualquer segundo, mas eu acho que não é bem isso, como tem se falado na mídia, né? Sim, esse projeto é um projeto espetacular, eu adoro essa disposição e essa inventividade assim, do Elon Musk. Esse projeto é super ambicioso e ele não é como tem se falado em muitos locais, como tu mesmo acabou de citar. Em primeiro lugar, o Neuralink é tentar hackear o cérebro, né? Fazer um implante cerebral de vários eletrodos e fazer com que a gente desenvolva a internet da mente, como tem sido chamado em alguns lugares. Por que isso é muito bom, potencialmente muito bom? A maior aplicação que eu vejo hoje, pelo menos de imediato nas próximas décadas, é que o Neuralink ele pode proporcionar a pessoas com doenças medulares, por exemplo, tetraplégicos, paraplégicos, a recuperar a função motora. Ele vai proporcionar o restabelecimento da função motora e uma pessoa que é paraplégica ou tetraplégica hoje poderia, em tese, voltar a caminhar. E nesse ponto ele é
fantástico. A pessoa que mais se aproximou disso até hoje foi um cientista brasileiro chamado Miguel Nicoleles, que trabalha na Duke University, na Carolina do Norte, e junto com o Siddhartha Ribeiro, que é um outro neurocientista. Eles se separaram há algum tempo, mas eles trabalhavam juntos nesse projeto, e eles têm uma linha de pesquisa chamada interação cérebro-máquina. E eles conseguiram fazer um macaco no Rio Grande do Norte movimentar um braço mecânico lá nos Estados Unidos já. Isso tinha sido o mais próximo do que a gente tinha conseguido de hackear a mente. E vem o Elon Musk com um projeto de Neuralink, que é fantástico, tá? Eu acho que ele é muito bom nesse aspecto de proporcionar reabilitação de pessoas com doenças neurológicas, esclerose lateral amiotrófica, paralisias, paraplegias, tetraplegias, esse tipo de reabilitação. Não tem a menor dúvida de que isso é promissor e de que, se isso acontecer, espero que aconteça logo, que vai ser uma revolução na medicina. Tá? O Elon Musk, em 2019, prometeu testes em humanos para 2020, em 2020 prometeu para 2021, e agora em 2022 ele prometeu que esse ano vão ser feitos testes em humanos. Eles dizem que as normas deles são muito mais rigorosas que as do FDA, que é a Food and Drug Administration, que é a agência, tipo a Anvisa dos Estados Unidos. Mas claro que tem que ter muito cuidado nesse sentido. Mas acho que candidatos não faltariam para testar. E tu vê algum malefício? Ou se existe, até porque muitos desses projetos a gente não sabe, né, o que está acontecendo de verdade, qual que é a real intenção. Obviamente tem coisas boas, mas provavelmente tem coisas que não são divulgadas, a gente não sabe. Mas que perigos tu vê nesse ponto para quem estiver interessado no Neuralink, mas o que isso pode causar de problema? Eu acho que é risco de saúde isso também, né? Certo. Tem uma situação negativa, hipotética, que tem sido muito batida na mídia por algumas pessoas em redes sociais e tal, que fala de hackear a mente, que o Neuralink seria um hacking da mente e que a gente poderia ler o pensamento. Esse é basicamente o que se critica, tá? E isso é um grande caô, é uma grande bobagem, tá? Pelo seguinte, a gente não sabe ler o pensamento de ninguém. O que a gente consegue hoje é fazer leitura de neurônios que estão ou não funcionando, que estão ou não disparando. E a gente consegue ler isso num código binário, 0 ou 1. Tá em silêncio ou está funcionando. A gente consegue fazer a leitura disso e consegue saber, dependendo da região desses neurônios no cérebro, por exemplo, se a pessoa vai ativar um movimento, ou se a pessoa está ativando alguma memória, a gente não sabe qual, ou se a pessoa está ativando a área da visão, por exemplo. Mas a gente não tem como saber o que significa aquelas sequências de ativação de neurônios. Então, é impossível alguém ler um pensamento, porque a gente não, a linguagem dos neurônios não é a nossa linguagem. A gente não consegue compreender aquilo como algo em termos de linguagem para nós. A gente sabe que está funcionando ou não, em determinada região do cérebro, mas não sabe o que quer dizer. E assim, eu tenho convicção de que, posso até me enganar, obviamente, mas a gente não vai demorar menos do que 100 anos para conseguir chegar nisso. Então, hackear pensamento é algo praticamente impossível e utópico nos dias de hoje. Isso que os caras falam de implantar um chip e ter acesso a qualquer informação do mundo como se estivesse digitando com o celular, então é mais mito do que verdade, né? Total mito. Totalmente mito. E qual que é o risco? Até porque, pô, eu não sei se o cérebro tem o mesmo mecanismo de defesa, tipo, se eu me corto aqui, a pele vem e o próprio organismo busca uma forma de cauterizar isso e tudo mais. O cérebro, pô, imagino que eu tenho a sensação, se abrir meu crânio para mexer no cérebro, eu vou morrer. Qual que é o risco de infecção de quem quer se submeter a algo nesse sentido? Como que isso pode interferir também? Pode matar uma pessoa? O cérebro tem mecanismo de defesa? Não tem? Isso é até uma dúvida que eu tenho também, porque eu não sei, a gente não sabe exatamente o passo a passo, quais os protocolos em detalhes, porque são coisas que ainda não existem, tá? Mas não é algo que seria tão simples, acredito, pelo seguinte: por mais simples que seja o procedimento neurocirúrgico, existe um certo risco, tá? E se a gente colocar aí 2, 3% de risco, seja de infecção, seja de reação de corpo estranho, isso que tu comentou, quando a gente implanta alguma coisa no cérebro, mesmo que tenha sido designada para ser implantada no cérebro, existe risco de o cérebro identificar aquilo como um corpo estranho e causar uma reação inflamatória, uma infecção. Então tudo isso são riscos. A gente implantar alguma coisa no cérebro é um procedimento neurocirúrgico.
E não sei como eles evitariam isso ou se a gente tem que conviver com esse risco. Eu não vejo outra maneira, eu acho que isso é um pouco complicado, mas existem riscos, logicamente. E os riscos são como os riscos de qualquer procedimento neurocirúrgico feito em Caxias do Sul, em São Paulo, em Nova York, em Tóquio, em Berlim. Existem riscos. A gente consegue minimizar, contemporizar, mas não consegue zerar. Então isso é uma outra situação que tem que se contemplar também quando se pensa em implantar alguma coisa no cérebro de alguém. Acho que pegando o gancho, tem um projeto chamado Projeto 2045, né, feito por um russo bilionário, que ele está buscando a imortalidade. Então tem algumas etapas do processo. Quem estiver em casa e estiver curioso, procura aí Projeto 2045, que ele quer a imortalidade, ou seja, ele quer que a tua consciência se perpetue, apesar de tu morrer, tira o que está no corpo aqui, mas tu vai ter tipo, acho que é um chip, eu não sei exatamente o que é, mas ele quer extrair essa questão da consciência, colocar num dispositivo e daqui a pouco ele passa essa consciência para um robô, que esse robô pode ser indestrutível, sei lá, é algo muito ficção científica, é o robô, né, um filme maluco, mas cara, como é que essas coisas estão acontecendo cada vez mais, parece que a arte imita a vida, né, ou a vida imita a arte, mas o que tu pensa sobre isso? Porque para mim é algo improvável. Porém, pelo estudo que eu li, tem grandes bilionários do mundo que também estão investindo nisso, né? O Jeff Bezos e outros caras grandes aí. O que a ciência tem de conhecimento até agora? O que isso existe? Se é real, se não é? Mas eu acho que se tem muita gente investindo nisso e bilionários, eu acho que não é balela, né? Tem um filme, até aquele filme Lucy, que é bem sobre isso, é sobre fazer o download da consciência para um computador. Eu não tenho dúvidas de que isso um dia vai ser possível. Acho que a gente está ainda, no mínimo, aí uns 200 anos, talvez muito mais, de conseguir fazer isso. Mas eu tenho convicção de que sim, isso será possível. Acho que a gente está num embrião ainda de algo que vai se tornar plausível daqui a muito tempo, no mínimo os 200 anos. Agora, nós vamos conseguir, em algum momento. Quem diria, não precisa nem colocar 200 anos atrás, 60, 80 anos atrás, que nós estaríamos aqui hoje, sabendo como o cérebro funciona, como otimizar nosso funcionamento cerebral, nossa memória, nossa capacidade cerebral, que nós estaríamos hoje aqui discutindo o Neuralink. Quem diria isso há 50 anos? Então, a gente tem um crescimento exponencial de tecnologia e de conhecimentos. E cada vez mais, por ser exponencial, os avanços eles vão sendo cada vez mais rápidos, em termos de ciência e de neurociência. Eu acho hoje que não é menos que 200 anos. Eu acho hoje, minha opinião hoje, é que a gente não vai demorar menos de 200 anos para chegar nisso. Mas talvez eu me engane e por essa rapidez, essa velocidade de aumento de aquisição de conhecimento da humanidade, daqui 60, 70, 80 anos a gente esteja lá. Eu tenho convicção e confio muito em grandes gênios aí de que a gente vai chegar nisso. Isso me lembra até aquele seriado, o 100, acho que quem não assistiu tem aí na internet, Netflix, se eu não me engano tem, que eles trazem isso justamente, é um ano lá para 2000, 3000, sei lá que ano que é, mas é milhares de anos para frente. E eles têm um negócio lá que eles transferem a consciência dos... Eu esqueci o nome dos caras porque faz tempo. Mas é tipo, eles transferem a consciência para um chip dessa pessoa, essa pessoa é morta de qualquer jeito, ela morre naturalmente. Eles extraem aquele chip, pegam uma pessoa da comunidade lá que o cara diz, não, eu quero doar meu corpo para ser o rei. Né? Então ele doa e os caras implantam, cortam aqui atrás, na medula da pessoa aqui, e implantam o chip entra na cabeça da pessoa e aquela consciência daquele cara toma conta, aquela pessoa que doeu o corpo já era, né? Uhum. Mas aquele... O chip ele vai criando, né? Ele vai ramificando e né? vai entrando dentro da cabeça da pessoa e a consciência naquele caso, né? É eterno. Eu acho que é muito louco, não é nada de... Eu acho que esses seriados, esses filmes que vêm aí meio que desafiando o senso comum, talvez não é do nada, porque tem muita coisa que acerta, né? É muita ficção científica, só que se pegasse uma pessoa que viveu em 1850 e colocasse aqui hoje nessa sala, ela ia achar que é uma ficção científica também. Pois é, né? Toda essa tecnologia e vem... Quem dirá, melhor dizendo. Só vendo pra crer, né? É isso aí. Então, Marcelo, quero te agradecer aí, finalizando esse bate-papo aí que foi muito construtivo. Acredito que quem nos acompanhou até agora, com certeza extraiu muita coisa importante. Em breve a gente vai fazer outras conversas aí contigo, a porta está sempre aberta. E a você que está em casa aí, nos acompanhou até agora também,
Obrigado pela parceria aí, não esquece de compartilhar esse conteúdo, comentar o que tu achou, que é muito importante para a gente entender o teu feedback também. Marcelo, te deixar uma palavra final aí. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade para a gente debater, discutir, colocar em pauta tantos assuntos interessantes de um tema tão apaixonante que é o cérebro e as novas descobertas. E ficamos aí pensando aí em que pode acontecer lá para frente. A gente vai estar aqui para conversar a respeito disso conforme for acontecendo. Mas é isso, eu quero agradecer o convite mais uma vez. Acho que falar sobre cérebro, falar sobre neurociências e traduzir algumas coisas que parecem tão complexas para assuntos do dia a dia, para a gente poder usar isso e melhorar a nossa rotina, nossos hábitos e sermos pessoas melhores e que vão viver mais é sempre útil. Obrigado mais uma vez. A gente que agradece. Valeu.